Fugi da cidade porque o barulho me deixava surdo. Mas foi no meio do mato, entre galinhas e cheiro de terra molhada, que eu ouvi o que nunca quis escutar, meu coração falando o nome de um homem que nunca foi meu. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, moro em Porto e acabei de sair de um relacionamento que, se fosse um filme, teria o título Amor Morno e Mentiroso. 2 anos ao lado de alguém que me pedia para ser menos, falar menos, sentir menos. Um cara que dizia me amar, mas trancava a porta quando eu chorava. Terminei por impulso, por desespero ou por instinto de sobrevivência. Só sei que, naquela noite, fiz a mala e peguei o primeiro ônibus pro interior. Minha tia Joana mora num sítio a 2 horas de Setúbal. Sempre disse que eu podia ir quando precisasse sumir um pouco. E eu precisava. O peito apertado, o estômago revirado e a cabeça cheia de dúvidas. Queria silêncio, mas encontrei Tomás. Ele estava encostado numa cerca de madeira quando cheguei. Alto, calado, o tipo de homem que parece ter sido esculpido pelo tempo. Tinha uma enxada na mão e os olhos cravados no horizonte, como quem observa o mundo com desconfiança. É o Tomás, disse minha tia. Criei como filho depois que os pais morreram. Hoje cuida de tudo por aqui. Eu apenas assenti. No começo, trocamos poucas palavras. Eu evitava, ele também. Mas no terceiro dia, depois do almoço, ficamos sozinhos no galpão, e o silêncio entre nós falou alto demais. Ele me perguntou de onde eu vinha. Eu disse que vinha de um lugar onde ninguém queria saber a verdade, só ouvir mentiras confortáveis. Ele olhou para mim com aquele jeito seco e respondeu, aqui ninguém pergunta muito. Mas também não disfarça o que vê. Foi ali que comecei a perceber, Tomás via mais do que deixava transparecer. Ele notava quando eu suspirava fundo, quando eu olhava demais, quando minha mão tremia. E eu notava o jeito como ele evitava me encarar por muito tempo, como se estivesse fugindo de si mesmo. Certa tarde, minha tia pediu que eu ajudasse Tomás a buscar lenha. No caminho, ele me perguntou por que eu estava tão perdido. Você nunca se sentiu errado no lugar certo, respondi. Ele ficou em silêncio por segundos longos demais. Depois disse, eu vivo isso desde que aprendi a andar. Na volta, sem querer, ou querendo, nossas mãos se tocaram ao carregar um feixe de madeira. Foi rápido. Ele puxou a dele com um susto quase infantil. Eu ri, mas por dentro, doeu. Não era medo de mim. Era dele mesmo. Naquela noite, fui dormir com a mente em chamas. Não conseguia parar de pensar no que vi nos olhos dele. Algo preso, sufocado. Algo que gritava por espaço. No dia seguinte, ele me chamou para ajudar a arrumar umas telhas soltas no galpão. Subimos no telhado, lado a lado, em silêncio. Quando me virei para entregar o martelo, nossos rostos ficaram perto demais. Ele travou. Eu também. Mas, diferente das outras vezes, ele não recuou. Você não tem medo de provocar? Ele perguntou, baixo. Só tenho medo de viver uma vida inteira sem sentir nada verdadeiro, respondi. Ele desceu do telhado primeiro. Nem olhou para trás. Eu fiquei ali, com o coração aos pulos, tentando entender se eu tinha ido longe demais ou se ele é quem não conseguia mais fingir. Naquele mesmo dia, uma vizinha veio trazer ovos. Ela me olhou de cima a baixo e perguntou, esse menino é da cidade, né? Muito diferente. Tomás estava do lado. Fingiu não ouvir, mas o maxilar dele travou. Eu sorri com educação, mas por dentro sentia que estava sendo empurrado de volta para o armário que tanto me custou sair. À noite, durante o jantar, minha tia comentou que Tomás andava estranho. Calado demais, disse ela. Nem parece o mesmo. E talvez não fosse. Talvez ele estivesse lutando contra uma parte de si que nunca teve coragem de aceitar. Mais tarde, sentei no alpendre para tomar ar. Ele veio também, sem camisa, suado do trabalho. Sentou do meu lado e não disse nada. O silêncio dessa vez era outro. Era carregado, denso, quase insuportável. Você sente? Perguntei. Ele não respondeu. Mas também não foi embora. Só ficou ali, com os olhos presos nos meus, como se quisesse que eu dissesse por ele. Então falei, com voz firme. Eu sinto. Mesmo sabendo que posso me machucar. Mesmo sabendo que talvez você nunca vá ter coragem. Ele engoliu seco. Depois se levantou e entrou. Me deixou sozinho, mas não vazio. Porque pela primeira vez, ele não negou. E quando alguém não nega é porque já sente.
Depois daquela noite no alpendre, tudo mudou, mesmo que, na superfície, nada parecesse diferente. Tomás continuava o mesmo, calado, metódico, sempre ocupado. Mas eu percebia o jeito como ele evitava estar sozinho comigo dentro de casa, mas procurava motivos para me chamar para fora. O jeito como ele desviava o olhar quando a tia falava de casamento, de mulher direita. O jeito como ele me escutava em silêncio, mas apertava os dedos quando eu falava do ex. Eu sabia reconhecer medo. Porque já tive o mesmo medo. Medo de sentir e ser punido por isso. Medo de gostar e ser rejeitado. Medo de viver e perder. 2 dias depois, ele me chamou para ajudar com um concerto no celeiro. Disse que precisava de mais uma mão, mas no fundo eu sabia, ele queria que eu estivesse lá. E eu fui. Não por obrigação. Fui porque sentia falta dele até quando ele estava perto. Trabalhamos em silêncio por quase 1 hora. Só o som das ferramentas preenchia o espaço entre nós. Até que, do nada, ele soltou. Você acha que eu sou covarde? Parei. Não esperava. Olhei para ele. Acho que você tem medo. E todo mundo tem. Mas covarde? Não. Você ainda tá aqui. Ele assentiu, como quem queria dizer mais, mas não conseguia. Depois se afastou, dizendo que precisava pegar algo no outro cômodo. Quando voltou, ficou parado na porta por alguns segundos, me observando. Depois continuou como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, recebi uma mensagem do meu ex, dizia que sentia falta, que queria me ver. Apaguei sem responder. Mas Tomás viu a notificação, de relance. E pela primeira vez, ele falou com raiva. Então é isso? Vai voltar para ele? Você se importa? Rebati. Ele ficou em silêncio, mas o olhar respondeu por ele. Então fui direto. Tomás, eu tô aqui. Inteiro. Me dando por completo. E você finge que não vê. Mas se for para continuar me ignorando, melhor que eu vá embora amanhã. Ele se aproximou. Devagar. Como quem pisa em caco de vidro. Não vai. Por quê? Porque eu penso em você desde o primeiro dia. Só não sei o que fazer com isso. Ficamos frente a frente. O coração disparado, a respiração curta. Mas não nos tocamos. Ainda não. Porque mais forte que o desejo era o medo. E ele, naquele momento, era um homem dividido entre dois mundos, o que ele sempre viveu e o que queria viver agora. No dia seguinte, fomos à cidade comprar algumas coisas. No mercado, um rapaz me reconheceu da faculdade. Me cumprimentou com um sorriso grande e perguntou se eu estava bem. Tomás viu. E ficou tenso. Depois, no carro, ele não disse uma palavra. Você tá com ciúmes? Perguntei. Tô com raiva. De mim? De mim mesmo. Porque eu nunca aprendi a lidar com isso. Ficamos em silêncio o resto do caminho. Quando chegamos, ele foi direto para os fundos. Eu fui para o meu quarto. Mas antes do jantar, ele apareceu na porta. Eu não sei amar do seu jeito. Então ama do seu. Mas ama. Ele se aproximou. Ficamos ali, olhando um pro outro por longos segundos. E então, ele encostou a testa na minha, num gesto tão simples, mas tão cheio de tudo que ele não sabia dizer. Naquela noite, ele me esperou na varanda. Sentado. Esperando. Quando me aproximei, ele não disse nada. Só abriu espaço no banco para eu sentar. E eu fui. Porque estar ao lado dele já era a resposta suficiente. Eu tenho vergonha, ele disse, baixo. De mim? De mim. De ser quem sou. De não saber como agir. De não conseguir olhar nos olhos da sua tia e dizer o que está acontecendo. Você não precisa dizer nada agora. Só não me solta. Ele segurou minha mão. Pela primeira vez, sem medo. Pela primeira vez, como quem entende que a verdade não precisa de permissão. No dia seguinte, minha tia notou. Não falou, mas olhou diferente. Como quem entende sem precisar de explicações. E pela primeira vez, eu também senti que talvez, só talvez, aquilo pudesse dar certo. Mesmo num lugar onde ninguém dizia nada, todo mundo sentia. A notícia correu mais rápido que a enxurrada depois da chuva. Bastou um olhar demorado entre mim e Tomás na feira da cidade, um gesto de mão que durou um segundo a mais do que devia.
quando voltamos pro sítio, os vizinhos já sabiam. Minha tia Joana foi quem me chamou na varanda. Com a voz baixa, mas firme. Lucas, você tem ideia do que estão dizendo por aí? Eu tentei manter a calma. Estão dizendo a verdade? Ela respirou fundo, passou a mão no rosto e continuou. Não é sobre verdade ou mentira. É sobre consequências. O Tomás foi criado aqui. Ele trabalha com gente que não entende esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa sou eu, tia. Não fala assim, então fala você. Fala o que realmente quer dizer. Ela não falou. Só me olhou com pena. E pena era a última coisa que eu queria. Naquela noite, Tomás não apareceu pro jantar. Fui atrás dele nos fundos da casa. Estava mexendo na terra, como sempre. Mas o corpo tremia. Não de frio, de tensão. Você sabia que iam descobrir, disse ele, sem me encarar. E se soubessem? O que muda? Tudo. Só muda se a gente permitir. Ele soltou a enxada no chão e passou a mão no rosto, sujo de terra e dúvida. Eu cresci aqui, Lucas. Sou respeitado aqui. Se eles começarem a olhar torto, se pararem de comprar da gente, e você prefere continuar sendo um homem direito que nunca viveu nada verdadeiro? O silêncio dele doeu. Porque não era silêncio de quem discorda. Era de quem sabe que está errado, mas não consegue mudar. Fui dormir sem resposta. E no dia seguinte, ela veio, ele não estava mais lá. Deixou um bilhete com minha tia. Dizia apenas, preciso pensar. Me desculpa. 2 dias. 3. Uma semana. Nenhum sinal. Minha tia dizia que ele foi para casa de um primo, longe dali. Que precisava de tempo. Mas eu sabia, ele estava fugindo de mim. E de si. Pensei em ir embora. Empacotar minhas coisas, pegar o primeiro ônibus de volta. Voltar para a cidade que me engolia, mas onde ao menos eu não precisava esconder quem sou. Mas algo me prendeu ali. Algo mais forte do que orgulho ferido. No 8º dia, fui até o riacho. O mesmo onde, semanas antes, tínhamos ficado lado a lado em silêncio. Sentei na mesma pedra. Ouvindo o som da água. Tentando lembrar do toque da mão dele na minha perna. Tentando esquecer o gosto da ausência. Então escutei passos. Era ele. Descalço, com a respiração curta, como quem correu parte do caminho. Parou a poucos metros de mim. E ficou ali, sem se mover. Pensei que não ia voltar, falei, sem olhar. Eu também pensei. Mas não consegui ficar longe. Ele se aproximou devagar. Sentou ao meu lado. O silêncio voltou, mas era outro. Eu tenho medo, Lucas. Não do que sinto. Do que isso faz comigo. De como me desmonta. Então deixa desmontar. A gente só se constrói de novo quando aceita cair. Ele olhou para mim. E eu vi nos olhos dele um cansaço que não era físico. Era de esconder. De negar. De fingir que o que a gente viveu não era real. Eu sonhei contigo. Todas as noites. E eu não dormi em nenhuma. Ele sorriu. Um sorriso breve, quase tímido. Mas que bastou para eu entender, ele estava tentando. Do jeito dele, com os limites dele. Mas tentando. Minha tia acha que você vai ser expulso da cidade, brinquei, meio sério. Talvez. Mas pela primeira vez, não me importo. E se ninguém mais comprar da horta? A gente come menos. E se alguém te enfrentar? Você me defende? Eu morro tentando. Ele segurou minha mão. E ali, à beira do riacho, com medo e tudo, ele me beijou. Não com pressa, nem com dúvida. Mas com a calma de quem finalmente entendeu que amar não é fraqueza. Na semana seguinte ao beijo no riacho, tudo ficou mais claro, e mais perigoso. Tomás não escondia mais quando estávamos sozinhos. Me tocava o braço com naturalidade, ria das minhas provocações e até me esperava no final da tarde só para dividirmos um café em silêncio. Mas quando tinha visita no sítio, ele mudava. Voltava a ser o homem fechado, neutro, distante. E eu entendia. Não aceitava, mas entendia. Crescer sendo cobrado para ser forte faz a gente achar que fraqueza é amar alguém como a gente. Foi num sábado de sol que tudo virou. Estávamos voltando da venda, rindo de alguma bobagem,
quando um carro emparelhou do nosso lado na estrada de terra. 3 homens lá dentro. Um deles, conhecido de Tomás. Outro, vizinho antigo da minha tia. O terceiro eu não conhecia, mas o olhar dele falava mais que qualquer ameaça. Bonito, hein? Agora tá passeando com o bichinho? Gritou um deles. Tomás parou o carro. Eu segurei o braço dele. Não vale a pena, sussurrei. Mas ele desceu. Com calma, mas com o peito inflado. Repete, se for homem. O silêncio caiu pesado. Os 3 ficaram calados por um segundo, como se não esperassem que ele reagisse. Mas aí o que estava no banco de trás desceu também. Vai defender esse viadinho agora? Vai perder o respeito de todo mundo por causa disso? Eu desci também. O que eu sou não é da conta de vocês. O que você é não deveria estar aqui. O homem avançou um passo. Mas antes que encostasse em mim, Tomás se colocou na frente. Toca nele e a gente vai ver quem perde o respeito. Foi só isso. Nenhum soco. Nenhuma briga. Mas o suficiente para que eles entendessem que ali havia linha traçada. Eles foram embora com insultos murmurados e buzinas covardes. No caminho de volta, o corpo de Tomás tremia. Não de medo, mas de raiva. De cansaço. De tudo aquilo que ele sempre engoliu calado. Você não devia ter descido, ele disse, com os olhos fixos na estrada. E deixar você sozinho? Eu sempre estive sozinho. E agora não está mais. Aceita isso. Na chegada, minha tia esperava no portão. O vizinho já tinha contado. A cidade pequena não perdoa. Eu não quero confusão na minha casa, ela disse. Confusão, tia? Respondi, já cansado. A única confusão aqui é o medo dos outros. O que vocês fazem quando estão sozinhos é problema de vocês. Mas não dá para expor assim. Tomás abaixou a cabeça. E aquilo me cortou mais que qualquer ofensa na estrada. Eu vou embora, falei. Hoje ainda. Minha tia não respondeu. Entrou. Bateu a porta. Fui pro quarto, joguei as poucas roupas na mochila e saí sem olhar para trás. Tomás veio atrás. Não faz isso, pediu, baixo. Eu tentei, Tomás. Mas nem você consegue segurar minha mão quando o mundo tá olhando. Eu não sei como lidar com isso. Aprende. Ou me perde. Ele ficou parado. A boca entreaberta. Os olhos baixos. Como sempre que o medo vencia. Virei de costas. Caminhei até o ponto de ônibus. Esperei. O coração disparado. O ar preso. Mas o ônibus não veio. Quem veio foi ele. Correndo. Suado. Ofegante. E decidido. Você não vai embora por minha culpa. Então segura minha mão. Aqui. Agora. Ele segurou. Na frente de quem passava. Na frente do dono da padaria. Na frente do medo. E eu sorri. Porque naquele gesto simples havia uma vida inteira de coragem. Depois daquele dia na praça, nada foi como antes. A cidadezinha continuava a mesma, galinhas soltas, vizinhos fofoqueiros, missa aos domingos. Mas entre mim e Tomás, havia algo que não precisava mais ser escondido. Não era sobre beijos em público ou declarações, era sobre não se encolher. No começo, os olhares vieram. Alguns com pena, outros com desprezo. A padaria parou de entregar no sítio. Um senhor da feira virou o rosto quando cruzou com Tomás. Minha tia continuava sem dizer nada, mas também não sorria mais como antes. Mesmo assim, ele não soltou minha mão. Na segunda-feira, fomos juntos ao mercado da cidade vizinha. Um lugar onde ninguém nos conhecia, onde ninguém esperava nada. Lá, Tomás me chamou pelo nome em voz alta. Riu das minhas piadas. Tocou minha nuca sem pressa. E eu vi, ele estava reaprendendo a ser. Você percebeu que estamos respirando melhor aqui? Comentei, enquanto voltávamos. Talvez a gente só precise encontrar o lugar certo para existir. Ou talvez a gente precise parar de pedir permissão. De volta ao sítio, minha tia me esperava com uma caixa na varanda. Dentro, algumas roupas dobradas, um livro meu e uma carta. Se você vai ficar, que seja com verdade. Mas esse lugar não vai mais ser o mesmo para vocês. Nem para mim. Não chorei. Não gritei.
Só agradeci. Tomás leu a carta em silêncio. Depois me olhou e disse: Eu posso entender se quiser ir, e eu posso entender se quiser fugir. Mas eu fico. Ele assentiu. E pela primeira vez, vi alívio. Nos dias seguintes, ele voltou à rotina. Trabalho na horta, entrega de ovos, conserto na cerca. Eu passei a ajudá-lo mais. Não por obrigação, por vontade. Quando a gente ama alguém que sempre fez tudo sozinho, o maior presente é dividir o peso. Certa noite, estávamos sentados sob o céu limpo, contando as estrelas que não sabíamos o nome. Tomás estava quieto, pensativo. Você ainda sente medo? Perguntei. Sinto. Mas agora sei que coragem não é ausência de medo. É continuar apesar dele. E arrependimento? Só de não ter vivido isso antes. Sorri. E encostei no ombro dele. Silêncio bom. Presença leve. Depois de tanta tensão, aquilo parecia liberdade. No fim do mês, recebi uma mensagem da minha mãe, em Porto. Dizia que sentia minha falta, que a casa estava mais vazia sem mim. Pensei em visitar. Falei com Tomás. Vai. Você tem sua vida lá também. E você? Vai estar aqui quando eu voltar? Se você voltar, é porque sou o lugar onde você quer estar. E se for assim, eu fico. Fui por uma semana. Revi amigos, contei a verdade para quem merecia saber. Alguns reagiram com surpresa, outros com afeto. Um ou outro se afastou. Tudo certo. O que é verdadeiro fica. Quando voltei, Tomás me esperava no portão. Não com festa, nem discurso. Só com os olhos calmos de quem não desiste mais. Durante o jantar, minha tia serviu 2 pratos como sempre, mas, dessa vez, deixou um guardanapo dobrado com um bilhete dentro. Não entendo tudo, mas vejo amor. E isso já basta. Tomás leu. E sorriu. Pela primeira vez, ele sorriu sem medo de estar sendo visto. Hoje, ainda estamos aqui. O sítio continua igual, mas nós não. A cidade não virou exemplo de aceitação, mas também não nos tirou o direito de sermos. Aprendemos a não pedir desculpa por existir. E quando alguém pergunta o que temos, respondo com tranquilidade. Temos constância. E isso, para quem já viveu com medo, é a maior prova de amor.